Deus meu, por que me desamparaste? De quem é essa frase? Quem usou essa frase? Essa é uma fala de Jesus na cruz, que vem do Salmo 22. Mas Jesus fala na cruz, e a última fala de Jesus na cruz, a última, é dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sente só. E se sente desamparado. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Queria ler com vocês em Mateus 27, e a gente vai usar Mateus 27 hoje com o Salmo 22. Eu vou fazer link com os relatos de Mateus 27 com o Salmo 22. E lá em Mateus 27, 45, diz que houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, depois de 3 horas de trevas, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? O versículo 50 ainda diz que depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. É a última fala de Jesus antes de morrer. É o sentimento de Jesus naquela cruz, depois de ter passado por tanto açoite, por tanto abandono, traição, julgamento, com Pilatos lavando a mão, e tudo aquilo que nós conhecemos da Páscoa. Só esse capítulo 27, se você pegar para ler, já basta. Já levaria qualquer um de nós a esse sentimento de estar só. Ao sentimento de estar só. E quando nós estamos falando aqui de sentimento de estar só, não é de estar sozinho simplesmente, é uma solidão mais profunda, é o que eu vou chamar aqui de solidão do sofrimento. É a solidão que vem no momento de sofrimento. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos a tendência de nos sentirmos sós. Eu falei aqui no domingo passado, no momento que nós tivemos do enterro da Beatriz, que quando nós menos entendemos Deus é quando Ele é mais necessário e quando nós mais precisamos dEle. Não acho que Jesus foi para a cruz com vontade de morrer na cruz, com vontade de morrer na cruz no sentido de que bom que eu estou indo morrer na cruz. Tanto que Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, no entanto seja feito o que Tu queres e não o que eu quero. Existia uma luta em Jesus para enfrentar aquela cruz e aquele sofrimento, como qualquer um de nós, isso é humano. Ninguém vai ao sofrimento de bom grado e com própria vontade. Se você está saudável, você não vai para o sofrimento como quem eu quero sofrer, Se você está dizendo isso, é porque você não está saudável. Mas o ser humano saudável, e até mesmo aqueles que não estão saudáveis, o instinto de preservação é tão grande que ele não vai para o sofrimento achando bom. Jesus diz: se possível, afaste de mim esse cálice. Jesus ali está sofrendo. Jesus é abandonado, ele é insultado, ele é ofendido, ele é machucado. Ele apanha muito, meus irmãos. Muito. Para vocês terem noção do quanto Jesus apanhou, e alguns acham que aquele filme do Mel Gibson ele é um exagerado. Jesus tinha pouco tempo de crucificação. Não dava para morrer tão rápido assim. Tanto que os outros que foram crucificados junto com ele tiveram que quebrar as pernas deles para que eles morressem, porque era uma morte lenta por asfixia. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, viram que ele já estava morto, porque ele já foi para a cruz depois de ter sofrido muito, de ter apanhado muito, e você vê isso no relato dos evangelhos. E ele chega no momento ali
do momento que eu digo que alguns vão dizer, não, naquele momento Deus realmente se retirou porque os pecados da humanidade estavam sobre Jesus, querendo tratar o sentimento de Jesus como se ele não estivesse sentindo aquilo. Ele sentiu isso como ser humano, assim como ele sentia fome, assim como ele sentia sede, ele sentia dor, ele sentiu abandono, ele sentiu-se sozinho. E nós temos os nossos momentos na nossa vida, em que passamos pelos açoites, que nem se comparam ao que Jesus passou, que passamos pelos abandonos, que passamos pelas nossas lutas, onde chega uma hora em que a gente diz, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus está fazendo referência ao Salmo 22. Olha o que diz o Salmo 22. Um salmo messiânico. Meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Você já se sentiu assim? Clamando, gritando. Jesus estava gritando, e ele não gritou só uma vez, ele gritou mais de uma vez. O sentimento era de abandono. E Jesus estava sendo plenamente humano ali, em se sentir só. Em olhar para aquele momento de angústia. Olha o que o Salmo 22 ainda diz. O salmista vai dizendo, e olha como esse sentimento é muito humano. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes, e fizeram isso com Jesus. Tu, porém, o 19, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro. Em momentos, meus irmãos, em que a solidão do sofrimento, ela zomba e questiona também a nossa identidade. Jesus tem um sentimento de ter sido abandonado, de estar sozinho. Isso não torna ele menos Deus, mas torna ele muito humano. E nós sentimos isso. Nós sentimos isso quando o nosso Deus parece estar calado diante das nossas dores, das nossas angústias. E aí eu queria passear com vocês nesses versículos que se antecedem, porque algumas coisas acontecem nessa solidão do sofrimento, que talvez aconteça também com a sua vida. E a primeira delas, a solidão do sofrimento, ela zomba e questiona a nossa identidade. É quando nós olhamos para a situação em que nós estamos passando e passamos a questionar o nosso valor, passamos a questionar a nossa capacidade de resolver aquilo. Lá no Salmo 22, ele diz, em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou o quê? Verme e não homem. Motivo de zombaria, objeto de desprezo do povo. No momento, meus irmãos, onde o sofrimento ele perdura, ele continua, a gente começa a olhar para a gente e dizer, eu não sou igual aos outros. Eu sou verme, eu não sou homem, eu não sou mulher, eu não sou ser humano. Você começa a olhar para a situação e dizer, o problema deve ser eu, porque os meus antepassados, eles confiaram em Deus e Deus os livrou. Mas eu não estou sendo livrado. A minha dor continua, o meu sofrimento continua. E Jesus foi questionado a respeito da sua identidade. Como diante da solidão do sofrimento, nós somos questionados da nossa identidade. O que diz em Mateus 27? Por cima da cabeça de Jesus, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, rei dos... Isso era uma zombaria. Os que passavam, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, como se fosse assim, ó, falava e saía assim, ó. Falava e saía assim, ó, tu é rei de judeu, nada. E dizendo, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se és filho de Deus.
Tem hora que o sofrimento é tão grande que o próprio sofrimento e os nossos sentimentos começam a questionar se nós de fato temos valor, se nós de fato somos aquilo que somos. Jesus está sendo questionado se ele realmente era filho de Deus. Ele não chegou a duvidar disso, mas isso não impediu ele de que se sentisse abandonado. Versículo 41, da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombaram dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel, desça agora dessa cruz e creremos nele. É quando as pessoas chegam para você e dizem: cadê? Você não é bom? Por que está vivendo tudo isso? Você não é filho de Deus? Como assim você é filho de Deus e está passando por essas lutas? A solidão do sofrimento, ela vem questionar a nossa identidade, ela vem colocar em xeque o nosso valor, ela vem colocar em xeque muitas vezes, chegar para uma pessoa de 45 anos, 50 anos, desempregados, não conseguindo sustentar a sua família, como muitos em nosso país hoje, onde eles começam a olhar para si mesmos diante desse sofrimento e dizer: será que eu presto? Será que eu tenho valor? Não que Jesus tenha pensado isso, eu repito. Mas é verdade, meus irmãos, de que essa zombaria foi feita. E esses ataques são feitos a nós quando nós estamos passando por momentos de dor. Nessas horas nós achamos que Deus nos ama, mas não é tanto que nem aqueles. Que nós temos valor, mas na verdade, eu devo ser culpado de tudo isso que está acontecendo na minha vida, porque é muito sofrimento, é muita desgraça, é muita coisa dando errada, uma atrás da outra. E Jesus é questionado na sua identidade. Tu és rei de Israel? Tu és filho de Deus? Desce daí. Parece aquela história, né? Tu é homem, vem cá. Vem cá bater, vamos se encontrar na esquina. Para ver se você é mesmo. Só que não é nessa afronta, é diante de uma situação de sofrimento profundo, onde a pessoa já está extremamente fragilizada, onde os questionamentos estão passando na cabeça, e a pessoa não sabe como encaixar tudo isso na sua história. E nessa hora, meus irmãos, o sofrimento vem dizer que nós não somos filho, que nós não somos amados, nos faz nos sentir como vermes, como se nós merecêssemos tudo aquilo que nós estamos passando, entende? E é nessa hora que nós precisamos lembrar quem somos em Deus. Quem nós somos em Deus. O Salmo 22 diz, porque o Salmo 22 não é só derrota não, tá? Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno, és o meu Deus. É quando o salmista, naquele momento que ele está, é um misto, ele sente o abandono, ele começa a ser questionado pelo próprio sofrimento e por aqueles que o fazem sofrer sobre sua identidade, e nesse exato momento ele busca em Deus a firmeza e o valor de quem ele é. Não importa o que o sofrimento esteja dizendo para você, o que as pessoas que estão afligindo você com esse sofrimento estejam dizendo para você. Busque saber em Deus quem você é. O salmista vai dizer: foi Ele que me colocou no ventre da minha mãe. Eu fui entregue a Ti, Deus, desde o ventre materno, és o meu Deus. É como se ele dissesse: sim, eu sou filho de Deus. Sim, eu sou amado por Deus. Sim, eu fui gerado por Ele e fui consagrado a Ele. E eu não vou aceitar esse sofrimento, bater na minha cara desse jeito e querer me dizer que eu não sou aquilo que eu sou em Deus, que é ser filho e ser amado. Vocês compreendem? Compreendem como o sofrimento ele pode gerar isso, essa crise de identidade, essa solidão do sofrimento. Ela tenta secar você por dentro. Dizer que você é um verme e não um ser humano. De que você não é assim tão amado por Deus. E aí que entra o próximo ponto. Porque a solidão do sofrimento, ela questiona a presença e o amor de Deus. E se você já sentiu isso, não se sinta culpado por isso.
Se você está sentindo isso, não se sinta culpado por isso. Você não será nem o primeiro e nem será o último homem, mulher de Deus, servo de Deus, filho de Deus, a ter esse sentimento no seu coração. Lá em Mateus 27, uma das zombarias que foram feitas, no versículo 43, diz: ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus. Em outra versão ele diz, confiou em Deus, livre-o agora, se o ama. A zombaria agora não vem simplesmente questionar quem você é, mas ela vem acusar de que de fato Deus não te ama, é por isso que você está passando por isso. Deus não ama você, que se Ele te amasse, Ele te livrava desse sofrimento. Isso não é verdade, meus irmãos. A gente tem que parar de analisar o amor de Deus por aquilo, quando nós sofremos, Deus não nos ama. Quando nós passamos por uma alegria, porque Deus nos ama, Deus ama todas as pessoas, existem pessoas sofrendo. A gente não pode entender o sofrimento, explicar o sofrimento por um desamor ou amor. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês sofrerão, o sofrimento vai fazer parte, e o sentimento de solidão vai abraçar você muitas vezes. Mas é disso que Jesus está sendo questionado. É como se dissesse, aquela vozinha que chega e diz, Ele te ama mesmo? Você está aí nessa cruz. Se Ele se importasse com você, Ele tirava você daí. Percebe, irmãos? Percebe como essa voz é a voz de Satanás? Como tem a ver com a tentação que Jesus sofreu lá no deserto? O texto, o Salmo 22, é muito parecido com Mateus 27. Lá no Salmo 22 ele diz, caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. É irônico isso. Já que Ele lhe quer bem, já que esse Deus existe, que Ele te livre. Percebe? É quando Deus passa a ser, o amor de Deus passa a ser questionado pelo fato de estarmos passando por sofrimentos em nossa vida. Isso acontece com a gente. A gente se sente só, a gente se sente abandonado. A gente diz como Jesus disse, Deus meu, por que me abandonaste? Quando o povo de Deus estava no cativeiro babilônico, 70 anos sofrendo ali, teve uma hora que eles não aguentaram mais. E o texto de Isaías diz, Sião diz, o Senhor se esqueceu de mim. O profeta precisa chegar e dizer, não, o Senhor não se esqueceu de você. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, eu não me esquecerei de ti. Mas esse sentimento vem, meus irmãos, ele mexe com a gente. Quando Elias entra lá numa caverna, ele fica debaixo de uma árvore querendo morrer. Quando ele está lá largado, mesmo Deus cuidando dele, ele está lá no sentimento de que ele está sozinho, de que não tem ninguém com ele. E se sentindo abandonado por Deus. Você já se sentiu abandonado por Deus? Não se culpe por isso. Mas lembre-se que mesmo quando nós não estamos percebendo o cuidado de Deus na vida da gente, ou mesmo quando nós não entendemos porque Deus faz certas coisas, ou permite que certas coisas aconteçam, ou impede umas e outras não, quando nós não entendemos, lembre-se, Deus continua cuidando de cada um de nós. Ele não está indiferente, mesmo que Ele esteja dormindo na proa do teu barco. Ele não está indiferente. Nós temos esse episódio em Marcos 4:38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos dele estavam numa tempestade horrível. Horrível. Uma tempestade horrível. Como as tempestades que a gente tem na vida da gente. E os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Qual é o sentimento aqui, meus irmãos? É de que Deus não está se importando.
Quando a gente está dentro do nosso barco, a nossa vida balançando, o sofrimento pegando a gente, o sentimento que vem é de que Deus não está se importando com isso, que Deus não está ocupado com isso, ou que Deus está ocupado com outras coisas, porque eu devo ser um verme. 70 anos no exílio? Não, Deus já se esqueceu da gente. E aí vem aquelas palavras como a da mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Se Deus se importasse com você, Ele estava fazendo alguma coisa, entende, irmãos? Quando nós menos entendemos Deus, são os momentos da nossa vida que nós mais precisamos do nosso Deus. Mais precisamos dele. O Salmo 22, ele diz, no versículo 23 e 24: louvem-no, vocês que temem ao Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. E lembre-se que nós somos descendentes de Abraão. Jesus disse que até mesmo das pedras poderia fazer um descendente de Abraão, descendentes da promessa. Versículo 24: pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Dizer: pastor, mas meu pai morreu. Isso não quer dizer que ele não escutou o teu grito de socorro. Mesmo quando o sofrimento ele está ali presente na vida da gente, isso não quer dizer que Deus não se importe. Às vezes Deus está cuidando de você, você não está percebendo. Às vezes as pegadas na areia que você acha que é sua, que você está sozinho, como aquela história que a gente conhece tanto, é de Jesus carregando a gente no braço. E quando Jesus está dormindo no nosso barco, às vezes é porque Ele está no controle. Como assim vocês estão preocupados com a tempestade? Eu vou só me levantar, vou mandar acalmar e pronto. Eu disse: sim, Deus, mas é a tempestade, eu estou na tempestade. Às vezes a gente está na tempestade e acha que Deus não está olhando, que as coisas estão fora do controle dele, mas não estão. Às vezes Deus não faz aquilo que nós queremos. Às vezes nós sofremos mesmo, de verdade. Nós temos perdas irreparáveis. Mas isso não significa que Deus esteja indiferente com a tua dor, com o teu sentimento. Como diz no Salmo 22, Ele não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Ele não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Meus irmãos, se esse salmo é um salmo messiânico, nós temos aqui a promessa de que aquele grito de Jesus dado na cruz, que Deus ouviu aquele grito. E mesmo deixando com que ele passasse pelo vale da sombra da morte, pela via dolorosa, Deus não estava longe, mas ele ouviu o grito que ele deu 2 vezes. Como dizem Filipenses 2, que Jesus, mesmo sendo Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, gritando nessa cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus ouviu esse grito. Mas Deus, diz o texto, o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse que Ele é Senhor, que todo joelho se dobre diante dEle. O grito de Jesus na cruz foi ouvido pelo Pai. Assim como os gritos que nós damos em nossos sofrimentos e nossas dores, também são ouvidos pelo nosso Pai do céu, mesmo que a gente não perceba. Amém, irmãos? Queria que você baixasse sua cabeça. E vai ser cantada uma música
Uma música que fala desse episódio do barco. E talvez a sua vida esteja como essa tempestade, o seu barquinho está balançando. E Jesus está dormindo. Eu digo para você, meu irmão, pode ser que Jesus levante, mande o vento se acalmar, fique tudo bem. E pode ser que o seu barco vire. E Ele vai cuidar de você lá no fundo do mar. Mas uma coisa é certa, Ele não está indiferente ao nosso sofrimento e ao nosso clamor. E nós sabemos que Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Deus nos ama e Ele está conosco. Amém? Faz dessa música a tua oração. E se existe um clamor para você fazer hoje, que você possa fazer esse clamor em nome de Jesus.